ainda não havia rompido completamente o horizonte, quando Arun, um jovem de 20 e poucos anos, caminhava pela estrada poeirenta que levava ao mosteiro nas colinas de Rishikesh. Ele vinha de longe, de uma cidade barulhenta, onde buzinas, relógios e notificações competiam com o som do próprio pensamento. Durante meses, sentia como se estivesse sendo engolido por dentro. Sua mente não parava. Arrependimentos pelo que não fez, preocupações com o futuro, lembranças dolorosas, tudo se misturava num turbilhão incessante. Dormir era um desafio. Trabalhar? Quase impossível. Tentar a meditação, música, viagens, distrações, mas nada silenciava o ruído em sua cabeça. Um amigo lhe dissera que havia nas montanhas um sábio sadhu que ajudava pessoas a encontrarem paz. Um homem simples, que vivia em silêncio, mas cujo olhar podia acalmar até as tempestades da alma. Arun decidiu procurá-lo. A subida era longa. O jovem parou várias vezes para respirar. O ar das montanhas era fresco e puro, diferente do ar da cidade que carregava fumaça e pressa. Enquanto subia, pensava no que diria ao sábio. Tentava organizar suas palavras, mas quanto mais pensava, mais confuso ficava. Quando finalmente chegou ao topo, o sol já dourava as árvores, e o rio Ganges cintilava lá embaixo como uma fita de luz entre os vales. Diante de uma cabana simples feita de bambu, um homem idoso meditava em silêncio. Tinha a barba longa, branca como a neve do Himalaia, e a pele marcada pelo tempo. Seus olhos estavam fechados, mas havia algo de vivo e desperto em sua presença. Arun parou diante dele, sem saber se devia falar. O sadhu abriu os olhos lentamente e sorriu. Bem-vindo, jovem viajante. O que o traz aqui? Minha mente, mestre. Ela não para. Tá cheia de arrependimentos, preocupações, medos. Quero paz. Quero silêncio. O sadhu observou por um momento e apontou para uma pequena lamparina de barro acesa ao lado da cabana. Você vê essa chama sim. Ela é como a mente. Frágil, mas constante. Para mantê-la acesa, é preciso protegê-la do vento. E o vento são seus pensamentos. Arun ficou em silêncio, sem entender completamente. Vem amanhã ao nascer do sol. Traga a lamparina. Caminharemos juntos. Na manhã seguinte, Arun chegou pontualmente. O sadhu lhe entregou a lamparina acesa. Sua tarefa é simples. Caminhe comigo até o templo no vale. Mas há uma condição menos a chama. Não deve se apagar. Se isso acontecer, volte e acenda novamente. Arun assentiu, ateando fácil. O caminho era de cerca de 3 quilômetros, descendo entre árvores, pedras e vento. Nos primeiros minutos, caminhou com cuidado, observava a chama e se esforçava para protegê-la com as mãos. O sadhu seguia ao seu lado, em silêncio, passos lentos e constantes. Mas logo sua mente começou a vagar. Pensou na vida, no trabalho que deixara, nas pessoas que o decepcionaram, sentiu raiva. Depois, tristeza. E quando percebeu, um sopro de vento apagou a chama. Não, murmurou frustrado. O sadhu olhou para ele, sem julgamento. Volte e reacenda. Depois, tente novamente. Arun subiu, reacendeu a lamparina e desceu outra vez. Desta vez, andou ainda mais atento, mas a mente, impaciente, logo se distraiu. Pensou no futuro, em como essa tarefa parecia inútil. Outro vento, outra chama apagada. Ele suspirou. O sadhu permaneceu sereno. A chama não se apaga por causa do vento. Arun, ela se apaga quando você esquece dela. Essas palavras ecoaram fundo. Durante dias, Arun repetiu a tarefa. Às vezes a chama resistia por longos trechos. Outras vezes, se apagava logo no início. Cada vez que isso acontecia, voltava, reacendia e tentava novamente. Com o tempo, percebeu algo sutil. Quanto mais se preocupava em não falhar, mais nervoso ficava menos, e mais fácil era perder o foco. Mas quando apenas observava a chama, respirando com calma, o caminho parecia mais leve. Em uma das caminhadas, o sadhu quebrou o silêncio. A mente é como esse fogo, Arun. Você tenta controlá-la com força e o medo
apaga a chama, mas se apenas observa e se entrega ao momento, ela permanece viva. Mas como posso parar de pensar? Perguntou o jovem. Não se trata de parar de pensar, mas de não se perder nos pensamentos. Você não é o vento, é o guardião da chama. As palavras simples tinham um peso imenso. Ele começou a compreender que controlar a mente não era lutar contra ela, mas guiá-la com presença. Certa manhã, o céu amanheceu cinzento. O sadhu entregou a lamparina como de costume. Hoje, o caminho será diferente. Caminharemos até o rio, o vento será forte. Não lute contra ele, apenas proteja sua chama. Arun hesitou, mas obedeceu. No início, o vento era brando. Depois, começou a soprar mais forte, trazendo poeira e folhas. A chama vacilava, tremia, quase se apagava. O jovem curvou o corpo. Usou o próprio peito como abrigo. Cada passo parecia uma batalha. Seus pensamentos gritavam que ele não conseguiria, que era inútil, que estava cansado. Mas ele continuou, respirava fundo, olhava para a pequena chama e a cada instante repetia mentalmente: aqui, agora, só isso importa. Quando finalmente chegou ao rio, a chama ainda ardia, pequena, mas viva. O sadhu olhou para ele e sorriu. Você aprendeu. O que aprendi? Perguntou Arun, ofegante. O vento sempre existirá. Os pensamentos, as preocupações, o passado e o futuro, tudo sopra contra a chama. Mas quando você se ancora no agora, o vento não tem poder. Nos dias seguintes, o sadhu ensinou a meditar diante da lamparina. Observe a chama, mas não se perca nela. Respire, sinta o ar entrando e saindo. Quando vier um pensamento, sorria para ele e deixe-o ir. Arun praticava por horas. No início era difícil, sua mente pulava de lembrança em lembrança, como um macaco inquieto. Mas aos poucos, o silêncio começou a surgir. Não o silêncio de ausência de som, mas o silêncio de presença total. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Percebeu que o mundo não precisara mudar menos apenas ele. O caos externo era o reflexo do caos interno. Quando a chama interior se estabilizava, o mundo inteiro parecia mais calmo. Certa tarde, o sadhu o chamou. Chegou o momento de partir, o templo o espera. Mas e se minha mente voltar a se agitar? E se eu perder o foco de novo? Perguntou Arun. Então volte ao que aprendeu. Observe a chama. Lembre-se, a paz não é algo que se encontra fora, é algo que se mantém dentro. Antes de partir, o sadhu lhe deu a lamparina. Leve-a com você, mas lembre-se, a verdadeira chama está em seu coração. Arun desceu a montanha. Passou pela cidade novamente. As buzinas ainda soavam, as pessoas ainda corriam, mas agora ele via tudo de outra forma. Quando o estresse tentava dominá-lo, fechava os olhos e respirava. Aqui, agora. Quando lembranças do passado o assombravam, sorria. Isso já passou. E quando o futuro o assustava, dizia a si mesmo: a chama ainda está acesa. Anos depois, Arun tornou-se professor. Ensinava jovens ansiosos, homens cansados, mulheres preocupadas. Contava-lhes a história da lamparina e dizia que a mente é uma chama. Se você a protege com presença, ela ilumina o caminho. Se a esquece, o vento da vida a apaga. Ele não prometia milagres, nem paz eterna. Apenas mostrava o poder do instante. Certa vez, uma aluna lhe perguntou: e se eu falhar? E se minha mente for forte demais? Então, reacenda, respondeu Arun. Sempre é possível reacender. Anos mais tarde, já maduro, Arun sentiu vontade de rever o sadhu. Subiu novamente a montanha, mas ao chegar à cabana, encontrou apenas a lamparina antiga, repousando sobre uma pedra. O sadhu havia partido deste mundo. Arun se sentou diante dela, emocionado. Acendeu a chama e observou o fogo dançar. Em seu coração, ouviu a voz do mestre. Você é a chama e o guardião. O vento jamais cessará, mas o que define sua paz é como você escolhe protegê-la. Ele fechou os olhos. O som do rio, ao longe, o vento entre as árvores,
o calor da chama em suas mãos. Tudo se misturou em um único instante de silêncio absoluto. Ali, entendeu? Esvaziar a mente não era apagar os pensamentos, mas não ser escravo deles. Era estar tão presente que o passado e o futuro simplesmente deixavam de ter poder. O tempo passou, Arun envelheceu. Ainda meditava todas as manhãs diante de uma lamparina. Às vezes os pensamentos vinham, às vezes não. Mas ele já não lutava, apenas observava. Sabia que a chama da consciência nunca se apagava. Apenas os ventos da distração a faziam vacilar. Em seu último dia, antes de o sol nascer, acendeu a lamparina uma última vez e sorriu. Aqui, agora. Só isso importa. E partiu em paz.